Hoje eu tô com a Fátima Cruz, é uma mulher que eu conheço há uns 20 anos mais ou menos. Ela tem uma empresa de locação de videocirurgia, então ela aloca equipamentos, instrumentos, óticas rígidas, todas as soluções que são necessárias para acontecer uma cirurgia por vídeo. Você sabe que o nosso trabalho aqui de manutenção, a gente tem, apesar da gente conhecer os instrumentos, saber exatamente qual que é o funcionamento deles, independente da marca, acontece da gente não conseguir enxergar algum defeito ou alguma reclamação. Então, pra gente pode ser que na bancada ele saiu reparado, consertado de uma forma que a gente entende e sabe que está funcionando, ou chegou esse material pra gente com uma reclamação e na bancada a gente não identifica a reclamação. A gente não identifica o problema que o médico está dizendo que tem. E aí, normalmente, o que a gente faz? Pega esse material, conversa com o hospital, agenda uma cirurgia e assiste a cirurgia, isso junto com o médico. Com esse tipo de ação que a gente faz, a gente consegue entender a importância real, de verdade, de um equipamento e de um set de instrumentos e uma ótica rígida tá funcionando exatamente como ela precisa estar, porque a gente está lidando com uma coisa séria, né? Sim. Por exemplo, acontece muito isso com alguns materiais específicos. Por exemplo, tem um instrumento chamado bipolar, que você olha, você testa ele, a gente faz alguns testes, né? Você como empresa de manutenção e a gente como empresa de locação, a gente também faz esse teste, né? Alguns testes específicos. Todo o reprocesso antes da cirurgia. Sempre antes da cirurgia, qualquer material que a gente pega novo ou que passou por manutenção, a gente faz o teste nele antes. Antes de esterilizar, antes de colocar para uso, a gente chega no hospital e a gente faz o teste, por exemplo, se uma tesoura está cortando, a gente faz um teste se um bipolar está passando corrente. Minimizar eventuais problemas lá na ponta a hora que o médico tiver operando. Exatamente. E mesmo assim, acontece. E às vezes é um problema de calibração de um aparelho de bisturi, que não consegue passar essa corrente adequada. Às vezes é o próprio médico que encosta no trocáter e aí essa energia dissipa. Então é super complexo, sim, eu acho, fazer um serviço de manutenção, até porque a gente também faz esse serviço, né? Não conserta, mas a gente faz esse processo antes da cirurgia. Então, eu sei o quanto é complexo você fazer a manutenção desse material. Sim. Quantas cirurgias a sua empresa faz hoje locando instrumental e os equipamentos, né, a solução de vídeo? Quantas cirurgias hoje a tua empresa faz para os hospitais? Olha, eu faço bastante. Uma média de 2.000, mais ou menos, 1.000 cirurgias por mês. Por mês. E eu imagino que o parque de instrumentos, falando da nossa especialidade, instrumentos e ótica, teu parque não é pequeno, grande, né? É muito grande. A gente tem uma quantidade que a gente faz um levantamento por cirurgia, por especialidade, para a gente poder ter esse material adequado para a gente não ficar engessado. Então, assim, se eu tiver 10 cirurgias num dia, ou se eu tiver 15 cirurgias no dia da mesma especialidade, eu consigo fazer essas cirurgias. Consegue atender todo mundo. Eu consigo atender todo mundo. Claro que a gente depende de central de material, a gente depende de expurgo, né? A gente depende de alguns outros setores para que esse material esteja reprocessado para entrar em campo novamente. Sim. Mas a gente consegue. Por quê? Porque dentro da minha empresa eu não viso apenas ganhar o dinheiro, entende? Sim. Eu viso a qualidade do meu serviço, a qualidade
de todo esse meu trabalho e eu não quero jamais que um médico reclame. Eu não quero jamais que chegue uma reclamação do nosso trabalho numa diretoria ou numa enfermagem. Por maior que seja o número de procedimentos que você faça, Por maior que seja né? o número de procedimento que eu faça. Então, assim, eu sou super criteriosa quando eu monto um hospital, sabe? A gente tem um sistema e esse sistema funciona super bem, super bem. Como é que você faz? Basicamente, os teus materiais você não tem um estoque de material fora do hospital, um escritório. Tudo que você tem de material fica dentro dos seus clientes, correto? Eu tenho um estoque, mas eu tenho um estoque mínimo, porque dentro de cada hospital eu tenho um estoque. Sim. Então, claro, eu tenho que ter um estoque mínimo, porque pode acontecer, como já aconteceu, de quebrar no mesmo dia 3 óticas da mesma especialidade. Entendi. Então, eu tenho um estoque mínimo. Se isso não tiver muito rápido na mão para você repor, aí eu vou ter problema, entende? Então, eu tenho que ter esse estoque mínimo, mas eu tenho um estoque muito grande dentro de cada hospital. Legal. Que isso faz com que eu não tenha problema. Para você fazer todo esse processo funcionar, se você fala em 2.000 cirurgias, você tem uma grande quantidade dentro dos hospitais, não só de equipamentos, de instrumentos e de óticas. E lá dentro você tem pessoas do seu time que te ajudam a fazer o controle desse material, o reprocesso desse material. Todo esse controle. O entra e sai das salas. Todo esse controle, todos os processos. Os meus funcionários, primeiro assim, eles foram treinados, os primeiros meus funcionários, eles foram treinados por mim. Que sou instrumentadora, que participei de muitas cirurgias. Então, assim, eu como empresa, eu conheço muito de cirurgia. E por conhecer muito de cirurgia, eu sei o problema que uma pinça pode dar. Eu sei um problema que uma tesoura que não está cortando, o que pode acontecer. Eu sei o problema de um clipador não estar segurando o clipe direito, o problema que isso pode dar. Sim. Você pode ter uma lesão ali, você pode estar clipando uma artéria e de repente aquilo estourar e você ter problema. Então assim, eu sei. E é extremamente importante você saber identificar quando um instrumento não está funcionando bem, né? Sim, exatamente. Por isso que eu sempre falo para os meus funcionários e por isso que esse legado, né? Esse legado foi passado e eles treinam exatamente. Hoje a minha gerente e os meus líderes, eles treinam exatamente como eles aprenderam. Por quê? Porque eu sempre falo para eles assim, a primeira coisa que você tem que fazer é assistir cirurgia e saber por que o médico está reclamando. Por que ele precisa desse material perfeito. Como é que ele usa aquele set de instrumento. Exatamente. Como é que ele é montado. Os meus funcionários, eles são assim, tão especiais de verdade, assim, eu tenho o maior orgulho em falar isso, que eles são tão preparados para estar em campo cirúrgico, né? Eles não entram na cirurgia, mas eles estão ali, né? Atrás de todo o procedimento, que eles sabem se o médico vai, por exemplo, precisar de uma pinça a mais. Ele já sabe, ele já está ali com a pinça esperando. Para você ter uma ideia, por exemplo, às vezes uma vesícula que esteja muito inflamada, dentro de um procedimento de colecistectomia. Ele não está conseguindo segurar com a grasper dele direito porque está muito inflamada, está cheia de cálculo. O meu funcionário sabe que ele vai precisar de uma pinça com dente. Ele já está ali com a pinça só esperando ele pedir para abrir na mão dele. Então, assim, entender o tempo cirúrgico é muito importante. É muito importante. Tenho certeza.
Ele antecipa eventuais necessidades. Que é o que eu faço como instrumentadora. Eu tenho que antecipar o que o médico vai pedir. Ele não precisa pedir. Sim. Então eu sempre ensino isso para os meus funcionários. Ele não está instrumentando, o seu funcionário não está instrumentando a cirurgia, mas ele tem que estar preparado para estar ali. Conhecer um pouco do médico, conhecer um pouco do que acontece naquela cirurgia já antecipa muito. Muitas situações. Sim, porque, por exemplo, às vezes você ter que deixar a sala, ir até um expurgo, até uma central de material, buscar esse material que o médico pediu, isso leva às vezes 10, 15 minutos a mais de tempo cirúrgico. E é mais anestesia, é mais anestésico, é mais tempo ali o paciente. Então, assim, eu sempre falo, a primeira pessoa que é mais importante dentro de um centro cirúrgico é o paciente. Saiu da cirurgia, a importância da gente fazer aquela prévia dos instrumentos, a pessoa que está ali da empresa acompanhar a cirurgia, conhecer o médico, se o médico tem um procedimento de 40 minutos, a gente pode ter certeza que o que ele quer é terminar esse procedimento em 40 minutos, não em 1 hora, 1h15, porque ele não quer esticar esse tempo cirúrgico, essa anestesia de paciente. E aí quando você termina a cirurgia, você também, a tua equipe também faz uma análise de novo do material para saber se quando terminou a cirurgia todo o teu material está funcionando como ele precisa estar para ser reprocessado de novo e voltar para a caixa para a próxima cirurgia. A cada cirurgia a gente faz todo esse levantamento. Antes e do depois. Do antes e do depois, a olho nu, claro. Mas a gente faz todo esse levantamento, a gente desmonta esse material, olha se quebrou alguma coisa, olha se tem alguma coisa torta. Então, assim, a gente tem uma checagem e uma dupla checagem em cima desse material sempre. Porque eu volto a dizer, para a gente o mais importante é a gente entregar um material excelente para o médico fazer a cirurgia. Sempre. Então, sigam a gente nas redes sociais, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Obrigado, abraço.